Bom dia, boa tarde, boa noite. F3, FE3, experiência número 1, pêndulo eletrostático. Então eu tenho aqui um pêndulo, no início ele não está carregado, as bolinhas estão neutras, o comprimento do pêndulo é L. Depois que eu carrego o pêndulo, as bolinhas ficam com a mesma carga e aparece uma força de repulsão, tá certo? Então o pêndulo abre um ângulo θ, tá? Aqui está o meu sistema que eu vou usar, é uma régua, e aqui embaixo estão as bolinhas, tá? Como lá em cima está zerado, você pode até já aqui anotar o comprimento L do pêndulo, supondo que ele seja bem no centro das bolinhas, tá? Ali perto de 76 por aí, tá bom? Congela a imagem e tira o ponto médio aí, então, dá um jeito, tá bom? Então, a ideia aqui agora é eletrizar essas bolinhas e medir quanto que vai abrir. O ideal é que você faça isso no AutoCAD, tá? Você vai dizer para o AutoCAD que aquele tamanho ali, ó, daquela fita preta vale X, daqui a pouco eu vou dizer quanto vale. Aí você pode medir o tamanho da bolinha, o tamanho do pêndulo, né, o comprimento do pêndulo, e também você pode medir o ângulo, tá certo? Traçando uma reta lá do ponto em cima de união até onde quando as bolinhas abrirem, né, no ângulo, tá? O AutoCAD fica mais preciso. Você também pode medir a distância D, que é a distância entre as bolinhas, tá? Então, esse aqui é a situação inicial com as bolinhas descarregadas, tá? O que acontece depois? Quando elas carregam, o seu objetivo é encontrar o valor da carga e a sua incerteza, tá? O que acontece? Aqui na bolinha eu vou ter, como aqui abre o ângulo θ e a distância entre as fagas é D, tanto L quanto D quanto θ você pode medir no AutoCAD, tá? E aí aqui, se eu pegar só uma perna do pêndulo, o ângulo é θ sobre 2 e a distância é D sobre 2. Então eu tenho três forças que atuam aqui na carga. Eu tenho a força peso, tá certo? Que é mg. Eu tenho a tração na corda, né? E tem a força elétrica ali, que empurra a bolinha para fora, tá certo? Se eu fizer o diagrama de forças, né? Que tem que dar zero, né? Tem que fechar um circuito, um polígono fechado. Eu tenho que o θ sobre 2 a tangente fica θ oposto pelo adjacente, fica a força elétrica sobre o peso. Então a força elétrica é peso vezes a tangente de θ sobre 2, aqui pela análise das forças, tá? E o que é a força elétrica? Você vai ver na teoria lá, né? Que é a força elétrica dada pela lei de Coulomb. Eu tenho duas cargas ali, Q1 e Q2, separadas por uma distância R. Se for a mesma carga, a força de repulsão, ação e reação, e a força elétrica é uma constante vezes a carga 1, carga 2 sobre a distância ao quadrado, tá? Essa constante, ela depende do meio ambiente, se é vácuo, se é ar, se é água, depende do valor de K. Esse valor de K é para acertar a fórmula, é chamada constante elétrica do meio, né? No nosso caso, nós estamos no ar, né? Que é quase igual ao do vácuo, o valor é 9 vezes 10 a nona. Além do mais, as cargas vão se encostar antes de repelir. Quando elas se encostam, elas têm o mesmo valor de carga. Então a carga 1 e a 2 são iguais. E a distância D aqui é a distância R, né? Que é esse D aqui, é a distância entre as cargas, tá certo? Esse D é esse R aqui, né? Tá certo? Então esse D é o R. Então fica assim, carga é o K, né? Q quadrado sobre D quadrado igual a peso vezes a tangente. Isolando o Q quadrado, eu tenho isso aqui, tá? Passo o D quadrado multiplicando, passo o K0 dividindo, então aqui o valor da carga está ali, ó. Raiz quadrada de D quadrado mg tangente de θ sobre 2 sobre K0.
A distância tem que ser dada em metros, você mede no AutoCAD. Vamos supor uma certeza de 3%, tá? A massa em quilogramas, vamos medir na balança analítica. A massa das duas bolinhas juntas, aí você divide por 2, tá? A incerteza de 0,05 gramas. O G é exato, o K0 é exato e o θ em radianos, a incerteza de 1%, tá? Você também mede com AutoCAD, tá? E aí, você tem que propagar o erro dessa expressão e no final achar a carga com a sua respectiva incerteza. E a unidade de carga é coulombs, tá certo? Beleza? Uma outra opção, se você não quer usar a tangente de θ sobre 2, você pode calcular aqui geometricamente, né? Ali é L, a D quadrado, a perna vertical, por Pitágoras, ficaria L quadrado menos D quadrado sobre 4. Aí a tangente ficaria cateto oposto pelo adjacente, ficaria D sobre 2 dividido pela raiz de L quadrado menos D quadrado sobre 4. Você pode trocar a tangente de θ sobre 2 por isso aqui, ou manter ali a tangente e derivar ela, né? Vai dar secante ao quadrado, você que sabe, tá? Então agora nós precisamos filmar aqui um pouquinho, é uma experiência complicada isso aqui, tá? Porque as bolinhas não ficam paradas, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou filmar as bolinhas ali em ação, tá? E aí você congela a imagem em algum lugar e calcula as cargas, tá? A experiência não é muito precisa e é mais para você ter familiaridade com a lei de Coulomb, tá? Então, para uns grupos vou dar um valor, para outros vou dar outro, porque você pode congelar a imagem em momentos diferentes, tá? Então, eu vou aqui agora dar um pause para fazer, eu vou ligar aqui e carregar as cargas, tá? Para isso, eu vou usar um gerador de water gráfico, tá aqui, ó, tá? Ele que vai me dar a carga elétrica para eletrizar essas bolinhas, tá bom? Daqui a pouco a gente volta.